Oi, eu sou Marcelo, eu sou aluno de PLA aqui na Safe. Meu nome é Leandro, eu sou aluno de PC aqui da Safe e hoje a gente vai apresentar para vocês aqui um pouco, né, de como a gente preparou esse planejamento pro traslado até a Bahia. Então agora a gente vai falar um pouco da nossa rota. O que está previsto é a gente ir até Feira de Santana com o Serra Fox Eco e voltar com o Neo Oscar Mike. Então basicamente a gente vai fazer uma navegação visual, sempre vem do solo. Talvez a primeira curiosidade bem legal de falar, dá para ver aqui que não é uma linha reta. E por que não é uma linha reta? Porque a gente iria pelo meio do continente e principalmente depois que a gente passasse Belo Horizonte, a gente ficaria com pouca opção de aeródromo e também de locais para pouso em uma eventualidade. Então a gente escolheu ir pelo litoral por ter exatamente o contrário, tem bastante aeródromo, a gente teria diversas alternativas, tem muitas opções de lugar para abastecimento, então no quesito de segurança de voo fica bem mais legal, ainda que o voo seja mais longo. Esse nosso trajeto a gente está prevendo 940 milhas náuticas e mais ou menos 12 horas de voo. Como eu falei, esse vai ser o trajeto durante o traslado, mas a gente vai dividir em algumas pernas para o voo ficar um pouco mais leve, para a gente ter bastante autonomia no caso de estar alternar, enfim, sempre levando a segurança em conta. Então, essa primeira perna aqui, essa perna é dele, ou seja, a gente vai aplicar nesse traslado a prática do CRM. Então, a gente vai dividir entre Pilot Flying e Pilot Monitoring. No primeiro voo, o Leandro é o Pilot Flying, e mais pra frente a gente vai falar um pouco disso, das funções de cada um, e eu vou ser o Pilot Monitoring. E cada perna a gente vai alternando, então a perna seguinte vai ser minha, como Pilot Flying, enfim, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Mas nossa primeira perna, a gente vai sair aqui pelo corredor visual de São Paulo e ir até Jacarepaguá, distância de mais ou menos 150 milhas, aproximadamente 2 horas de voo. Segunda perna, Jacarepaguá, Campo dos Goytacazes, distância de mais ou menos 150 milhas e também 1 hora e 45 de voo, mais ou menos. Agora, o que deve ser... nessas primeiras 2 paradas a gente deve reabastecer. Já essa terceira parada, Campo dos Goytacazes, Vila Velha, Espírito Santo, lá no Aeroclube do Espírito Santo, o propósito dela é pernoite. A gente vai guardar a aeronave lá, vamos... o planejamento é a gente parar em Vila Velha, dormir e sair de novo no dia seguinte. Essa perna é bastante curta até, 100 milhas, 1 hora e 15 mais ou menos de voo. Quarta perna, que já é o segundo dia, né, no planejamento. Vamos decolar de Vila Velha, no Aeroclube, e vamos decolar para São Mateus. Vamos abastecer então em São Mateus. Na quinta perna, vamos decolar de São Mateus. Eu acho que essa é a de maior duração de voo. Eu acredito que sim. Que vai ser de São Mateus até Ilhéus. Vamos passar pela TMA de Porto Seguro ou passar por fora da TMA. Aí após a passagem da TMA Porto Seguro, a gente segue direto pelo litoral até Ilhéus. Já está coordenado também o nosso abastecimento lá. No Rota Aérea ele prevê que tem uma coordenação de 48 horas para acessar o pátio. Mandei um e-mail e eles falaram, considere coordenado. Aí na sexta perna, que é a chegada em Feira de Santana, vamos decolar de Ilhéus, numa reta só até Feira de Santana. Nessa rota também tem a TMA Salvador, entretanto a gente vai chegar no primeiro ponto da REA e coordenar com o controle Salvador para seguir DCT até a Feira de Santana. E também, pessoal, para o nosso planejamento, a gente precisa ir um pouco além da rota, né? Eu acho que o primeiro passo para fazer isso é através do Rota Aérea, onde a gente vai pegar as informações dos aeródromos que a gente vai passar ou que a gente pretende usar como alternativa. Lá a gente consegue pegar tamanho, largura, comprimento e tipo da pista. Nisso eu quero dizer pavimento, se é pavimentada, se não é, se é grama, se é asfalto, se é concreto. A gente consegue pegar regras de tráfego local. Apesar de haver um circuito de tráfego padrão, visual, né, em cada aeródromo pode ser que haja regras diferentes para o circuito de tráfego, então isso a gente também pega no Rota Aérea. A gente vai pegar também cartas, a gente vai ver também facilidades, como que é a questão de combustível nesse aeródromo, como que é a questão de pátio, como que é a questão de hangaragem, horário de funcionamento. Tem muita coisa que a gente consegue coordenada, você tá tantas milhas a nordeste da cidade mais próxima. Tem várias informações que a gente encontra no Rota Aérea.
NOTAM. Para que serve, né, esses avisos ao aeronavegante? Tem diversos assuntos que o NOTAM ele aborda, desde gerenciamento de tráfego, procedimentos de aproximação de instrumento, navegação. Bom, tem diversas coisas que a gente consegue encontrar no NOTAM. Por exemplo, em Jacarepaguá tem drones e aeronaves não tripuladas, tem voo de ultraleve no setor eco de Jacarepaguá. Também tem outro aqui. Teve uma mudança na ATZ, né, de Jacarepaguá, que o limite vertical era de 1.500 e agora subiu para 2.000. Esses NOTAMs aqui eles não restringem muito a nossa operação, mas é importante a gente sempre consultar os NOTAMs, porque esses daqui não restringem tanto a nossa operação. Mas, por exemplo, se tivesse um NOTAM avisando que na semana que vem o aeroporto de Jacarepaguá está sujeito a manutenção na pista, aí a gente já teria que mudar nosso planejamento e tal. Por isso que a gente consulta o NOTAM. Não tem nenhum NOTAM significativo na nossa rota que vai restringir nossa operação. Então, o NOTAM já está tranquilo que não vai ter nada restringindo. Agora, para quem já é da aviação, conhece esse conceito, né, os espaços aéreos condicionados. O que a gente entende por isso? São espaços aéreos que têm algumas ressalvas ali. Pode ser que ele seja restrito, pode ser que ele seja perigoso, proibido. Então a gente fez um planejamento e a gente achou alguns espaços aéreos condicionados pela nossa rota. Com isso a gente vai até o AIP e a gente lê a descrição dele para entender como isso afeta o nosso voo. Então achamos alguns aqui, por exemplo, a área de São João ali, próximo de Búzios, da região dos Lagos no Rio de Janeiro. Tem um espaço aéreo condicionado, Serra Bravo Romeu, restrito, número 336. Ele vai do solo até 2.000 pés e ele diz respeito a treinamento de aeronaves militares. Então a gente precisa ficar atento a isso. A gente não pode entrar nessa área, ele é permanente quando tiver VMC, ou seja, quando as condições meteorológicas estiverem visuais, deve estar ocorrendo o treinamento de aeronaves militares. Não podemos passar por esse espaço aéreo. E alguns outros que a gente vai passar na nossa rota, mas nada que faça a gente desviar nosso percurso. Alguns a gente vai acabar até mesmo entrando, porque não tem problema, não vai afetar. Apenas tem algumas ressalvas que a gente precisa estar ciente para garantir a segurança do voo. Aí sim. Outra coisa muito importante, que nem todo mundo lê, principalmente para o nosso voo. Nós nunca fizemos um voo tão longo. Mas, por exemplo, a gente vai cruzar para o Espírito Santo, Bahia e tudo mais. E o que são publicadas nessas circulares? Tem as seguintes publicadas. Temos a circular referente ao Terminal Salvador, tem a zona de controle de Porto Seguro, temos a região do Vale do Paraíba aqui, que a gente está mais acostumado, e também temos a região de controle de Vitória. A gente deu uma olhada já, a gente não vai passar aqui para vocês, porque é muita coisa, não é que nem uma IP, mas tem algumas ressalvas. Por exemplo, na de Porto Seguro, é obrigatório que a gente voe dentro da CTR com os faróis de pouso ligados. No APP Vitória, quando a gente estiver ingressando, a gente tem que informar para o controle que é a nossa primeira vez navegando pela rede Vitória. Então, tem algumas particularidades nessas circulares que são de extrema importância para facilitar e garantir a segurança dos voos visuais nessas regiões, né, que tem um volume maior de tráfego dentro dessas áreas. O que é o CRM, né? Basicamente, a gestão de recursos humanos. No caso da nossa tripulação, nós dois, e a gente vai gerir principalmente a carga de trabalho. Como que vai ser feito isso? Por uma divisão de tarefas Pilot Flying, Pilot Monitoring. No nosso caso, por que a gente vai aplicar? Apesar da aeronave ter uma carga de trabalho pequena, single pilot, o piloto consegue operar essa aeronave com certa tranquilidade, mas é um voo longo, é um voo que a gente vai passar por lugares que a gente não passou, são experiências diferentes, então a gente quer, primeiro, garantir a segurança. Segundo, dividir bastante a carga de trabalho para um piloto não ficar trabalhando muito e o outro ficar ocioso. E terceiro, agilizar o nosso voo. Então, enquanto, por exemplo, quando ele for Pilot Monitor, Pilot Flying, ele estiver taxiando a aeronave, eu posso ir fazendo outra função, posso ir comunicando, posso fazendo checklist e assim a gente ganha tempo. Outras considerações, né, que para efeito de planejamento, como vai ser um voo muito tempo por cima do mar, o que a gente leva em consideração? Decidimos levar colete flutuante, caso a gente
necessite fazer um pouso forçado na água, comidas, snacks, carregadores para de Samsung, carregador de iPhone, óculos de sol, protetor solar, pernoites, a gente considera isso tudo no planejamento. Quanto mais informação a gente tem durante um planejamento, melhor é a nossa tomada de decisão na nossa operação. O ideal é que, ainda que venham a acontecer coisas fora do nosso planejamento, que a gente também já esteja preparado para isso. A gente não quer, por exemplo, alternar para um aeródromo e não saber se lá tem combustível, não saber se tem onde a gente ficar, se vai ter hotel. A gente já está tentando coletar todas essas informações. Caso venha a acontecer, vai ser praticamente como se estivesse no planejamento. Não vai ter muita surpresa e o voo vai conseguir seguir normalmente. E a nossa decolagem está prevista para segunda-feira, talvez terça. E se você quiser acompanhar o nosso trajeto, nossas atualizações sobre o traslado, acompanhe a gente nas redes sociais que a gente vai atualizando tudo lá. Falou, pessoal! Obrigado!